Segundo Reis, 10. 36. Os filhos de Acabe, os parentes de Acasias e Acabe, e os adoradores de Baal, são mortos. Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas, e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei, e têm carros de guerra, cavalos, armas, e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham-o no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como poderemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta, em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e as mandaram para Jeú, em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel, e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias, de Judá, e lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente. Quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos, e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem um dia de adoração em honra do deus Baal. O aviso foi feito, e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio.
Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo, e fizeram esse templo virar uma privada, que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso, prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Nesse tempo o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael, da Síria, conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroer, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Joacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Segundo Reis, 11. 21. A rainha Atalia, de Judá. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeoseba, que era filha do rei Jeorão, e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos Jeoseba cuidou do menino, e o conservou escondido no templo, enquanto Atalia era rainha. Mas no 7º ano o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles as seguintes ordens: quando vocês ficarem de serviço no sábado, a 1/3 parte deve guardar o palácio, a outra 1/3 parte deve ficar de guarda no portão sul, e a outra 1/3 parte deve ficar no portão, atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram à ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo, para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: "Viva o rei!" A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam, e foi até o templo, onde todos estavam reunidos.
Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição! Traição! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio. E ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus, e o rei, e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos e ali, em frente dos altares, mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo, e então ele, os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio, e o povo todo foi atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz, e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. 2 Reis, 12. 21. O reinado de Joás, de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia, e era da cidade de Berseba. Durante toda a sua vida Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas, no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante, não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para que os concertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os concertos no templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho no templo, e estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios de lamparinas, ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época o rei Hazael, da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás, de Judá, pegou todas as ofertas que Josafá, Joram e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio, e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém.
Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então 2 deles, Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram, na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. 2 Reis, 13. 13. O reinado de Jeoacás, de Judá. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel, e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael, da Síria, e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Jeoacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz, como antes. Porém não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os. E o poste da deusa Aserá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeoacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeoacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. No ano 37 do reinado de Joás, de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Joás fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias, de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. 2 Reis, 14. 29. O reinado de Amazias, de Judá. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã, e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, porém não foi tão correto como o seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos, por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jocteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás, de Israel, desafiando para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso.
Alegre-se com a sua fama, e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Joás saiu com os seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado, e todos os seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio e também levou reféns. E voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias, de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Joás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias, de Judá, viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Joás, filho de Joacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. O reinado de Jeroboão II, de Israel. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Joás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate, no norte, até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Hefer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo, que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Amate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Segundo Reis, 15. 1:38. O reinado de Uzias, de Judá. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias, e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada, e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Zacarias, de Israel. No ano 38 do reinado de Uzias, de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado.
Salom, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salom, de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias, de Judá, Salom, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria, matou Salom e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salom fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou os seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem, de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias, de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. O reinado de Pecaías, de Israel. No ano 50 do reinado de Uzias, de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Peca, de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias, de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Síria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Macá, Janoa, Quedes, Azor, e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali, e levou os seus moradores como prisioneiros para a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oseias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou, e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Jotão, de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá, com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa, e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei.
Segundo Reis, 16. 20. O reinado de Acás, de Judá. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca, de Israel, atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acás. Nessa mesma época o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acás mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele esta mensagem: Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Síria. Em resposta ao pedido de Acás, o rei da Síria marchou com seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a, matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acás foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, com todos os detalhes. E Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções que o rei Acás havia mandado de Damasco, e terminou o trabalho antes que Acás voltasse. Ao chegar de Damasco, Acás viu que o altar estava pronto, e então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre um novo altar e o templo, e por isso Acás o mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã, e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados. Mas deixe o altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acás desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou-o sobre uma base de pedra. E, para agradar o rei da Síria, Acás também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real, e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Segundo Reis, 17. 23. O reinado de Oséias, de Israel. No ano 12 do reinado de Acás, de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, porém não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaneser, da Assíria, fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Assíria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Assíria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros, perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros, nas cidades da Média.
A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal, e postes da deusa Azerá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Azerá, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos, consultaram médiuns e adivinhos e só fizeram coisas erradas, que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado, que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso, o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. 2 Reis, 18. 1:12. O reinado de Ezequias, de Judá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu o seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor.
No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser, da Assíria, invadiu Israel, e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala. Outros, perto do rio Abor, no distrito de Gozã. E ainda outros, nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender, nem obedecer. 2 Reis, 23. 28, 37. O fim do reinado de Josias. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, levou seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco, em Megido, e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu túmulo. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o ungiu como rei em lugar do seu pai. O reinado de Joacás, de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mutal e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. O seu reinado acabou quando o rei Neco mandou prendê-lo, em Ribla, na terra de Amate, e obrigou o povo de Judá a entregar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá, no lugar de Josias, o seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. O reinado de Jeoaquim, de Judá. O rei Jeoaquim cobrou do povo um imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar a prata e o ouro necessários para pagar o que o rei do Egito havia exigido. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida, e era filha de Pedaias, da cidade de Ruma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joaquim fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor. 2 Reis, 24. 18, 20. O reinado de Zedequias, de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, da cidade de Libna. O rei Zedequias fez coisas erradas, que não agradam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá, que os afastou da sua presença. 2 Reis, 25. 27, 30. Joaquim é libertado da prisão. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá, e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade, e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas, e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Amém.